A terça-feira, dia 19 de maio, começou com mais uma reunião de crise na candidatura de Flávio Bolsonaro. E ao que consta, a reunião não foi das mais alegres. Os aliados consideram que Flávio poderia ter sido mais sincero, ao menos com eles, sobre a relação existente entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro. Muita gente no PL se sente traída, se sente enganada por Flávio. E só fica pior. Saindo da reunião, ele assumiu que foi ao encontro do banqueiro, mesmo depois do banqueiro ser preso. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, ele já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo. Como se percebe, a versão dele mudou bastante, desde que ele riu na cara do jornalista que perguntou pela primeira vez se ele recebia de Vorcaro um dinheiro que provavelmente vinha do bolso dos aposentados. Pelo amor de Deus, vai andar. A crise na candidatura de Flávio criou um clima de desconfiança generalizada. Os deputados do PL se sentem enganados por Flávio, porque receberam dele uma garantia de que não havia nada mais para vazar. Então, da nossa parte, preocupação zero com relação a isso. No começo ele falou que não tinha nenhum tipo de relação. Aí depois viu que tinha relação. Aí quando teve a divulgação do áudio, viu que mais do que uma relação, era uma relação de proximidade, né? Ele se referia ao Daniel Vorcaro como irmão, né? Mais do que irmão, falou que estamos juntos até o final, né? Ou seja, claramente a relação era de proximidade. E aí, depois, quando a gente achava, segundo as palavras dele, que não ia ter mais nada em relação ao Daniel Vorcaro, a coluna do Yoga dele mostra que Flávio Bolsonaro visitou o Daniel Vorcaro, né, logo após a prisão dele, logo depois que ele foi solto, né? Já Flávio e os seus desconfiam de gente do PL ligada a Michele Bolsonaro, que, interessada na candidatura presidencial, estaria por trás do vazamento sorrateiro do áudio. Do meio da semana para cá, para hoje, para o começo dessa semana, Márcio, grupos ali muito próximos aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro atribuindo à ex-primeira-dama, não a ela diretamente, mas a interlocutores, a aliados, a defensores da candidatura dela a presidente, o vazamento do tal áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o filme do pai ao Daniel Vorcaro. E aí eu fui conversar, tentar entender melhor essa história pelo outro lado ali, pelo lado do entorno da Michele Bolsonaro. Primeiro, isso é completamente descartado. Eles atribuem esse vazamento, muito provavelmente, a interessados ali, a investigadores alinhados ao Palácio do Planalto. Dizem que o Partido dos Trabalhadores, o PT, no Congresso, há 2-3 semanas, deu a senha de que iria investir muito nessa questão do Bolsomaster, né, de vincular o escândalo Master à família Bolsonaro, mas admitem sim que há uma relação estremecida. Antes de toda essa confusão, Flávio tinha dito que até poderia desistir da candidatura presidencial, mas com uma ressalva: ele tem um preço. Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim. As pesquisas já começam a mostrar que o valor da candidatura de Flávio Bolsonaro está despencando. E quanto mais ele demorar para cobrar o que ele acha que ainda vale, menos ele vai receber. Estava presente o Sérgio Moro, juiz da Lava Jato. Imagina se na Lava Jato alguém visita Marcelo Odebrecht, recém-saído da cadeia, de tornozeleiro. Alguém tomou 61 milhões do Marcelo Odebrecht, vai na casa dele conversar, não sabe sobre o que se conversou. No dia seguinte à soltura do Marcelo Odebrecht, o que o juiz Sérgio Moro da Lava Jato não ia fazer com essa pessoa. Mas hoje, Sérgio Moro estava lá, de papagaio de pirata das explicações fajutas do senador Flávio Bolsonaro. Já vão longe os dias em que Sérgio Moro poderia ser tratado como uma presença moralizadora na política nacional. E é a cara dele que melhor resume essa situação toda aí. Quem conseguir entender o arco que esse personagem traçou até chegar nessa cena lastimável vai compreender em detalhes as péssimas escolhas que o Brasil andou fazendo para si mesmo. Só que não dá para entender as coisas sem dar nome a elas. Por trás das tecnicalidades dos fundos, produtoras, bancos, CDBs,
O que há é o conceito do roubo. Tudo isso era parte de um roubo. E também de um roubo de um outro roubo. Ao que parece, a família Bolsonaro é tão bandida que roubou o Vorcaro. Eu acho que essa frase talvez resuma tudo. É a ideia de que os caras pegaram... Talvez, alegadamente. Eles teriam pegado o responsável pela maior fraude financeira da nossa história e falou assim, vamos tirar dinheiro desse filho da puta. E tiraram. Ao que parece, tiraram. Parece justo suspeitar que a dinastia Bolsonaro passou mesmo a perna no Vorcaro. Pediu dinheiro para um filme, só que o dinheiro foi parar num fundo com nome de seita sinistra e pode ter bancado até mesmo as peripécias do Eduardo nos Estados Unidos. Essa hipótese é investigada pela Polícia Federal. Apesar disso, o Vorcaro deveria saber que estava sendo enganado. E para ele deveria ser bom ser enganado, porque, sendo enganado pelos Bolsonaro, ele poderia ser protegido pelos Bolsonaro mais tarde. Ele tinha que tolerar. Vorcaro também estava comprando alguma coisa. E se o dinheiro ia para o filme ou não, certamente era de menos para ele. O deputado Mário Frias escreve assim, para Vorcaro, JB, iniciais de Jair Bolsonaro, JB precisa ter sua verdadeira história revelada. Mensagem de 2024. JB precisa ter sua verdadeira história revelada. 2026 é do Brasil. Deus te abençoe, meu brother. Palavras de Mário Frias para o brother Daniel Vorcaro. Eles estavam falando em 24, mas estavam falando, era de 2026. 2026 é do Brasil. Então, o que de fato estava acontecendo é que Daniel Vorcaro estava comprando proteção para uma eventual eleição de alguém do Centrão ou da família Bolsonaro. O que estava sendo discutido é uma venda da presidência antes de ganharem a cadeira de presidente. Então é isso que estava sendo discutido. Vorcaro queria a Polícia Federal na mão dos seus amigos bolsonaristas. Se 2026 tivesse saído do jeitinho que eles queriam, o Vorcaro não teria sido preso. E é isso que nos leva a Sérgio Moro, o ministro da Justiça, que foi escorraçado do governo Bolsonaro, justamente quando percebeu o custo político que ele teria que bancar, impedindo a Polícia Federal de investigar quem? Flávio Bolsonaro. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Moro saiu do governo Bolsonaro como moralmente superior. Ele era o cara que queria a Polícia Federal livre para agir, em oposição ao Jair, que queria a Polícia Federal domesticada. Passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. E Moro citou interferências políticas. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. Essa ruptura com o bolsonarismo teve repercussões nas ruas. Muita gente já esqueceu, mas teve aquela vez em que moretes e bolsonaristas quase brigaram. E também teve bolsonarista queimando a coleção de camisetas, bonés e, sei lá, action figures, em homenagem ao Sérgio Moro. Apesar da pirotecnia, o Moro achou que cair em desgraça com os bolsonaristas ainda seria menos pior que o risco todo de usar a Polícia Federal para proteger os esquemas do Flávio Bolsonaro. Defender o Flávio naquela época já era caro, já era perigoso. Imagina agora. E tá aí a cara do Sérgio Moro, imaginando. Ele deve estar pensando como é que ele foi se meter nessa enrascada, como é que ele foi cair no mesmo dilema de anos atrás. E deve estar pensando no que ele poderia ter feito para escapar desse destino. O Moro está alinhado com a gente. Moro, estamos juntos contra a gente aqui, tá? Vamos mudar de país. Mas a verdade é que Sérgio Moro, para variar, foi inábil. Não conseguiu entender nem mesmo os próprios interesses, quanto mais os dos outros.
E para navegar os perigosos ambientes dos palácios de Brasília, é necessário ser bom nesse negócio aí, de identificar qual é o interesse de quem. Também é prudente lembrar que quando os interesses mudam, as pessoas mudam. Aliás, tem um bom filme sobre isso. Deadlock, de 1971, é um filme diferentão. É um filme alemão de faroeste ambientado nos anos 70, já começa por aí. Mas ele também alterna momentos de ação com suspense psicológico. Tem um ritmo lento e traz uma verdade brutal, a de que é mais seguro confiar nos interesses dos seus aliados do que nas palavras deles. É um filme difícil de encontrar, muito especial, muito único, e o pessoal reclama, né? Que não consegue ver ou ver de novo. Você vai nos fóruns aí e encontra reclamações aí, às vezes em mais de uma língua. E aí que você vê que o Brasil é privilegiado por ter a nossa Fílmica, né? Uma plataforma que resgata tesouros como esse Deadlock aí, que é a minha indicação por lá, viu? E a Fílmica tá com condições muito boas, só que por tempo limitado. Plano mensal sairia, eu disse sairia, de R$19,90. Vai sair por R$14,90 se você usar o meu cupom ARVRO. Também tem o passe anual Pix. Aí é Pix ARVRO. Você usa esse cupom, ganha um desconto de R$70 e um ano inteirinho de cinema de primeira sai por R$99,90. Muito obrigado, Fílmica, por esse necessário parêntese de ficção num momento em que tentamos lidar com as interrogações da realidade. Mais interessante que a cara do Sérgio Moro pode ser o que se passa na cabecinha dele nesse momento. Tudo para ele aí deve parecer estranhamente familiar. Intercept, vazamento, para ele nada disso é novidade. E justamente por isso deve parecer muito preocupante para justificar essa cara. E o Moro conhece os dois lados dessa história. A Lava Jato não teria conseguido fazer o que fez se desembargadores do Paraná não tivessem sido chantageados com gravações, vídeos íntimos. Era a famosa Festa da Cueca, o escândalo mais insólito no qual prostitutas curitibanas já se envolveram fora das páginas de Dalton Trevisan. As gravações têm teor íntimo, não parte só de um desembargador, são vários, e esses desembargadores, segundo entende hoje, ou acusam esses delatores hoje no Supremo, foram pressionados a abraçar a agenda de Moro enquanto juiz por conta da existência dessas gravações. Essa prática aí tem nome, compromat, termo russo para material comprometedor. É usada por serviços de espionagem, por gente do naipe de um Jeffrey Epstein e também por Vorcaro. Tá aí, ó, Cine Trancoso. Os vídeos tóxicos de Vorcaro. Novidade da revista exclusiva não é bem a existência dos vídeos, disso já se sabia. A novidade é que cada vez mais gente está assistindo um ou outro e topando comentar. Os operadores dos fundos, liquidados pelo Banco Central no dia 15 de janeiro desse ano, assegurou à coluna que existem vídeos documentando as festas privadas dadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro na confortável casa de veraneio que ele mantinha em Trancoso, praia do sul da Bahia. Altas autoridades dos três poderes da República foram a essas festas. Do poder executivo, no governo atual, ninguém protagonizava as fitas. Integrantes do Ministério de Jair Bolsonaro, no governo passado, sim, à farta. Eram farrinhas privê reunindo homens e mulheres do mercado financeiro, da política e do meio jurídico. A fonte da reserva exclusiva chegou a ser convidada para ir a algumas dessas festinhas, mas nunca aceitou. Ou disse que nunca aceitou, né? Porém, assistiu a uma edição picante e preocupante dessas imagens numa reunião do board da distribuidora de títulos e valores mobiliários. O vídeo era estrelado por um pica das galáxias do Poder Judiciário. Foi assim, pica das galáxias, que um dos principais executivos da REAG classificou o personagem quando o tema terminou sendo abordado na mesa de trabalhos da operadora, agora em liquidação pelo Banco Central. Essa coletiva aí também tá cheia de picas das galáxias. Quantos dele não teriam visitado as instalações de Daniel Vorcaro em Trancoso, hein? É uma boa pergunta, mas não adianta endereçá-la a qualquer um.
Só fala pra gente sobre o caso do Flávio, da campanha do Flávio. O Flávio tem que perguntar pra ele. Mas eu queria saber como que a senhora avalia. Eu queria saber a opinião da senhora primeiro. Ela não respondeu e nem precisava responder, porque esse semblante aí, o exato oposto do semblante do Sérgio Moro, já diz tudo. Nas considerações finais, queria dizer que enquanto eu pesquisava, redigia e editava esse vídeo, eu vivia um drama pessoal, tentando transferir a conta de energia elétrica do apartamento que eu estou alugando, mas essa é só minha justificativa. O que interessa é que eu tenho minhas próprias coisas para fazer e o noticiário vai seguindo o seu ritmo, que está aceleradíssimo, né? Então eu preciso acrescentar a última informação disponível. Que é sobre o Valdemar Costa Neto, que passou os últimos meses sendo apontado como o maior entusiasta da candidatura de Michele Bolsonaro. Como presidente do PL, ele teria dito que há 15 dias, e apenas 15 dias, para que Flávio Bolsonaro se prove viável. E aí, o Valdemar reagiu a essa informação que surgiu em diversas colunas políticas, sempre com mais de uma fonte, né? E soltou uma nota oficial, que é a que está aí, ó. Fiz comentários internos sobre um prazo estimado de 15 dias para o início da retomada do crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Ah, então tá bom. De forma oportunista e distorcida, tentaram inverter completamente o sentido da minha fala, atribuindo a ela uma interpretação que jamais existiu. Em nenhum momento tratei de testar resistência de Flávio Bolsonaro. Aliás, depois de tudo que enfrentou ao longo dos últimos anos, sua força política e pessoal estão mais sólidas do que nunca. Essa nota oficial aí também. É mais Valdemar do que nunca. Absolute Valdemar. Lisa que só, né? Tudo dito, bora ouvir. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de... finalzinho. A cada mentira, a cada desculpa que o Flávio alinhava para poder colocar para o público, o Intercept vai lá e solta mais um pitaquinho. Agora foi o áudio do Mário Frias agradecendo ao Vorcaro e dizendo a ele que vai manter ele informado. Só te agradecer, meu irmão. Adorei. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá? Todo mundo aí foi eleito no vácuo de 2018, no vácuo de 2022, né? Só que agora com escândalo atrás de escândalo, né? Vai acabar respingando aí para os aliados, né? Então, muito provavelmente o Flávio vai atrapalhar a reeleição aí de algum desses aliados dele. Em tempo. A Karina, produtora do filme, a dona da produtora do filme, acabou de dizer que 90% do filme foi bancado por Vorcaro. Quantas verdades mais serão desmentidas? Agora, eu posso dizer que eu vivi para ver Ottoni de Paula chamar um Bolsonaro de mitomaníaco. Um minuto para o nobre deputado Ottoni de Paula. Na igreja, a gente diria que o Flávio Bolsonaro está precisando de libertação. Libertação de um espírito da mentira. Ele está tomado pela mitomania, a mania de mentir, não é? E além de perder nas pesquisas, ele perde na população, ele perde também na qualidade. O PL está começando a ficar cada vez menos confiante em uma candidatura de uma pessoa que não sabe tomar o rumo sozinha, né? Que é o que a gente espera de um mínimo de um presidente. Com o abalo sísmico que o áudio e essa visita causaram, acho que a carreira dele a corrida dele presidencial tá no fim. Acho que acabou. Agora a Michele é ocupada. Não é o Flavinho com seus envolvimentos ilícitos. E não tô falando do Banco Master, né? Os envolvimentos que ele tem com a milícia no Rio de Janeiro, que as pessoas têm amnésia seletiva dentro da extrema-direita.
O clã Bolsonaro se gaba de ser imbrochável, imorrível e incomível. Clube Bolsonaro, imorrível, imbrochável e incomível. Mas pelo jeito não são invasáveis. A vida tá difícil. Meus amigos, e quando é que foi fácil, né? Muito obrigado por me ouvir até o final, o finalzinho e esse que é o finalzinho. Resta agradecer, isso eu já fiz, e passar o chapéu, né? Tipo um artista de rua jogado nessas avenidas digitais. Tá ali a chave. Pensa em mim, mas pensa em você primeiro. Avalie as suas possibilidades. Um beijo e, como sempre, valeu!